Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor que cuida de nós. Hoje é o encerramento de uma série de sermões a respeito da família. E coube a mim a tarefa de tentar conciliar tudo o que ouvimos da parte do Senhor nesses dias. E para tal eu quero ler com os irmãos uma passagem bíblica que se encontra no livro de Josué, é o 6º livro da Bíblia, Josué, capítulo de número 24. Vamos ler apenas um versículo que já sumariza bem a ideia do que queremos falar com os irmãos nessa noite. Josué, capítulo de número 24, versículo 15. É o último capítulo do livro de Josué. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, oramos a Ti como aquele que é o arquiteto da família. Ao longo destes dias, destas quintas-feiras, ouvimos a Tua voz a respeito de como lidarmos uns com os outros na família, a respeito da Tua direção para os pais, para os filhos, para os esposos e as esposas. Ouvimos Tua preciosa palavra, Senhor. Queremos Te pedir por misericórdia que o Senhor abra o nosso entendimento. O Senhor abra também as janelas dos céus e derrama sobre nós a graça da Tua palavra, para que uma vez mais sejamos edificados para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Todos nós, eu creio, concordamos que tudo o que somos, o que temos, o que fazemos, não apenas coisas ou as coisas referentes a nós, mas toda a criação, ela tem um ponto comum, segundo a palavra de Deus, que é a glorificação do Senhor. Tudo que existe, sejam coisas visíveis ou invisíveis, foram criadas ou projetadas pelo nosso Deus para a glória do nome dEle. E da mesma forma, a família, essa chamada primeira instituição criada, ordenada por Deus, ela foi feita para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor. E quando pensamos assim e olhamos para a palavra de Deus, desde Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ter vários testemunhos que concordam com esse propósito ou esse objetivo a respeito da família no mundo. Pois ao olharmos para Adão, a Bíblia fala que Deus cria o homem do barro, do pó da terra, e assopra em suas narinas o fôlego de vida, ele se torna em alma vivente. A Bíblia diz que o Senhor ordena a Adão que dê nome a todos os animais que foram criados antes dele, e ele assim o faz. E a Bíblia registra que Adão se sentiu incompleto, solitário. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só, então far-lhe-ei uma disjuntora para que esteja como que diante dele e lhe seja idônea.
E a partir disso, dessa intenção de Deus, surge então a família. Família que é essa união entre um homem e uma mulher. E Adão entende perfeitamente isso. E lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, ele diz: portanto, deixará o homem seus pais, ou seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Né? Ele entendeu que a partir dessa realidade que o Senhor decide criar para ele, se constitui um novo ser. Antes existia apenas o homem Adão, depois veio a existir a mulher Eva. E quando Adão se apaixona e desafia e deixa Shakespeare no chinelo, quando ele fala: eis que esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos, porquanto ela está chamada varoa, porquanto do varão foi feita ou tomada. Ele então entende que aquilo que eram dois vai se tornar um novo ser, uma nova identidade, um novo corpo. E quando olhamos para isso, para essa realidade primária da família, nós, lógico, vamos cair em Gênesis 3 e vamos dar com a queda do homem, e não o homem aqui é humanidade, lógico, né? Porque o homem e sua mulher pecaram contra Deus. Mas o Senhor, que não erra em suas decisões, pois Ele é totalmente e perfeitamente sábio no que decide fazer, Ele então vai encontrar na humanidade uma nova família para continuar seu projeto. Gênesis capítulo 11 registra a história da Torre de Babel. E em Torre de Babel, ou na Torre de Babel, toda a humanidade, como uma família, ela se desvia de Deus. No capítulo 3 de Gênesis, você tem a queda de um que gera a queda de outro, e então tudo isso afeta toda a criação. Mas em Gênesis 11, todos os que aí estavam tinham a noção, pelo que a Bíblia registra, da existência do único Deus verdadeiro. Mas ao invés de adorarem a esse Deus, eles decidem se tornar deuses, se tornar autossuficientes. E constroem uma torre para terem como símbolo da sua suficiência em relação a Deus. Então, uma família se perde. Quando você lê o texto, houve uma tradução da Bíblia, do hebraico, que foi feita em Alexandria, chamada Septuaginta, né, ou 70. Alexandria na África, né? É interessante falar esses detalhes assim. E a palavra do Senhor, ou essa tradução, em Gênesis 11, quando diz todos como uma só, a palavra é goins. Goins, do grego, lógico, traduz uma palavra do hebraico, que significa família. E em Gênesis 12 você tem Deus vindo, no final do capítulo 11 de Gênesis, na casa de Terá. E na casa de Terá, entre os seus filhos, ele escolhe Abrão. E em Gênesis 12 há o registro da chamada oficial de Deus para Abraão. E diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, isso é, da tua família, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma nova família, e te abençoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa palavra aparece a segunda vez, goins, lá em Gênesis 12, trazendo a ideia que quando Deus diz para Abraão que eu vou te abençoar, a bênção de Abraão não era uma exclusividade, ou não se limitava apenas a Abraão, a Sara e a Isaac e aos seus descendentes, mas era uma bênção que objetivava transformar Abraão num abençoador para outras famílias. Quem são essas outras famílias? São as famílias que se perderam lá em Gênesis 11. Então, em Gênesis 11, você tem famílias, a família humanidade,
que se perde, que se volta contra Deus. E em Gênesis 12, Deus decide mostrar sua soberania e suficiência. Chama um homem que era provavelmente o último filho na casa de seu pai. Então não tinha o direito da primogenitura, talvez. Chama uma mulher que era estéril. E a partir desse casal, ele vai dizer que eu vou criar uma nova família. E essa nova família vai abençoar a família, a humanidade. Porque essa família de Abraão, na verdade, não é apenas família de Abraão. É família de Deus. Precisamos prosseguir um pouco na nossa compreensão. E vamos perceber isso. Porque se fosse apenas um casal regular, normal, seria descendência de Terá. Mas não, porque Sara não podia conceber. Então o nascimento de Isaac é esse milagre que autentica ou que capacita a família de Abraão a ser família de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus único que opera milagres extraordinários, que promovem vida e vida com abundância. Então essa família de Deus vai abençoar a família, a humanidade, que não quis nada com o Senhor. A partir desses filhos de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Esaú e Jacó, e de Jacó vêm os 12 filhos das 4 mulheres que ele teve. Desses 12 filhos, então, a Bíblia fala que vem uma fome na terra, vão para o Egito, no Egito vivem lá, primeiro como convidados, depois morre o faraó que conhecia José, que também já havia morrido, eles se tornam servos no Egito. E a Bíblia diz que vão passar 430 anos, e Deus vai levantar um homem, chamado Moisés, para retirar o povo da servidão lá na terra do Egito, novamente na África, né? A África é interessante, está sempre na Bíblia, glória a Deus pela África. Glória a Deus. E a palavra do Senhor então declara que Deus, com mão forte, com sinais e prodígios, humilha os deuses do Egito e o Deus presente que era Faraó, e tira a sua família, porque aquela família, lembremos, Israel não é apenas descendência de Abraão ou de Terá. Israel é descendência de Deus. E nós vemos isso claro em Êxodo capítulo 19, quando Deus está com o povo diante do Monte Sinai, e o Senhor começa a falar com o povo e diz assim para o povo: vocês são minha propriedade peculiar, minha nação eleita, meu povo, vocês são meus, eu vos gerei. E em várias ocasiões os profetas, quando inspirados pelo Espírito de Deus, vão se referir à família ou a Israel como filhos, como Deus fala assim: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então Deus tira seus filhos da casa de servidão pelo ministério de Moisés. E por 40 anos o povo vai peregrinar no deserto, porque o povo era de dura serviço, diz a Bíblia, né? Em outras palavras, o povo era duro em se converter. Mesmo vendo os sinais miraculosos da mão do Senhor em favor deles, o povo não conseguia de fato se converter, isso é, dedicar-se única e exclusivamente a Deus, tendo-o como o Senhor, o princípio e o fim em toda a sua existência. E a Bíblia fala na campina de Moabe que Moisés está terminando o seu ministério e ele chama Josué da parte do Senhor. E Josué é esse que vai continuar com o povo para herdar a terra prometida. Por conta do pecado do povo, a palavra do Senhor declara que a geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Somente Josué e Caleb entraram. E Josué então vai entrar com o povo, vai começar a entrar, porque na verdade quando você lê o texto, você percebe que Josué, ele não finalizou a obra de conquista da terra prometida. Essa obra foi contínua, só mais ou menos 250, 300 anos depois é que de fato o povo teve controle sobre boa parte da terra que era da sua promessa. Mas a Bíblia fala que Josué, ele segue os ensinamentos do seu mestre Moisés.
e ele é temente ao Senhor. Ele procura ensinar com Eliezer, o sacerdote, os caminhos do Senhor àquela nação que não viram o mar se abrir, que não viram o maná cair, mas ouviram o testemunho e tinham na arca da aliança a prova do maná que o Senhor mandava do céu. Mas a palavra do Senhor declara que o povo continuou obstinado de coração. E quando eu leio a palavra do Senhor, quando eu leio a Bíblia, durante muito tempo, algum tempo atrás, eu fazia uma leitura que hoje eu percebo que era errada. Eu lia o texto e via eles e eu não conseguia me rever neles. Mas aí, quando eu comecei a orar com um pouquinho mais de humildade, eu passei a entender que o relato destes homens, desta nação de Israel, não é tão diferente assim da minha existência hoje. Porque a verdade é que, mesmo em posse da palavra de Deus, da Bíblia, que hoje é constituída do Velho e do Novo Testamento, mesmo em posse de uma nuvem tão grande de testemunhas ou de testemunhos a respeito da existência, da grandeza e da bondade de Deus a nosso respeito, volta e meia, eu ainda tropeço, ainda desobedeço à vontade do Pai. E quando olhamos, muitas vezes queremos julgar Israel e falar, não, essa família aí que se chama Israel é uma família rebelde, é uma família que não sei como pode, eles viram o mar abrir e ainda assim não criam no Senhor ao ponto de acreditarem que no deserto, ainda que não tivesse um rio, Deus daria água para beber. Aí eu quero perguntar, eu faço a mesma pergunta a Benício, como pode você que viu Deus operar a maravilha desde o teu nascimento, hoje, quando faltam R$5 no bolso, a tua oração é aquela mais desesperadora, e a voz fica rouca, nem sai mais, e não consegue mais confiar no Senhor. Parece que só são eles que não confiam, e eu sou uma rocha de firmeza, mas não. A verdade é que eu não sou muito diferente deles, não. Mas o interessante na Bíblia não é a respeito apenas dos homens, mas é o Deus revelado na Bíblia que se relaciona com esses homens. E toda hora é gracioso, é misericordioso, é longânimo, é bondoso para conosco. Por isso o salmista disse, se não foram as misericórdias do Senhor, porque se não fosse isso, não sei aonde estaríamos. Mas deixa eu continuar aqui, nessa narração histórica aqui da Bíblia. A palavra declara então que, apesar de todo o esforço de Josué e do sacerdote Eleazar em ensinar ao povo o caminho do Senhor, o povo continuou pecando e adorando a outros deuses, prestando culto a outros senhores, beijando, como é a metáfora que muitas vezes a Bíblia usa, outros senhores que não o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que aparecera a Moisés lá no Monte Horebe, que apareceu na sarça, ardia, mas não se consumia. E então chega no final deste livro, da história, da caminhada, do ministério desse homem chamado Josué, e ele diz assim, olha, ele chama o povo e fala assim, precisamos sentar e conversar. E ele decide escolher a terra de Siquém, porque foi em Siquém a primeira vez que Deus revela a Abraão que lhe daria muitos filhos, que se constituiria uma grande nação. Foi em Siquém que Deus renova o pacto com Jacó. Então Siquém era uma terra muito simbólica, trazia muitas memórias àquele povo. E Josué fala assim com eles, olha, nós precisamos conversar. Lembrem-se que até hoje o Deus dos nossos pais operou em nós e por nós grandes coisas. Ele nos libertou, Ele nos escolheu, Ele nos ajudou em tudo. Mas até hoje, muitos de vós ainda insistis em adorar aos deuses de lá do Eufrates. Eufrates aqui, só a título de informação,
é uma referência ao antepassado Terá. Quando você lê o mesmo capítulo 24, no versículo 2, fala que Deus escolhe Abraão na casa de Terá, e Terá adorava deuses falsos, né? Tinha outros deuses que ele adorava, outras imagens. Então, ele está falando assim: vocês ainda insistem em voltar para os rudimentos de adoração ou de culto a seres que se chamam Deus, mas não são. E não só, vocês também estão aqui na terra e vocês encontraram um povo politeísta. E vocês decidiram também adotar a mesma postura desse povo. Era um povo pagão, um povo corrompido, e aonde no meio desse povo vivia a família do Deus Todo-Poderoso. E Jesus diz assim: olha, hoje vocês precisam escolher se vão servir ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou aos deuses que têm boca e não falam, que têm mãos e não têm obras, porque tudo que existe é do nosso Deus, o Criador. Vocês precisam decidir. Ele disse: independente da vossa escolha, saibam que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E em posse dessa declaração de Josué, eu quero, nos minutos que tenho, pensar com os irmãos sobre a família e a missão de Deus. Porque ao longo destes dias ouvimos muitas coisas boas que nos abençoam, bênçãos de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso interior. Mas como disse no começo, tudo o que existe, ele objetiva a glória de Deus. E nós glorificamos a Deus tendo uma vida o mais harmoniosa possível dentro da nossa casa, do nosso lar, mas também glorificamos a Deus quando nos alinhamos com a missão dele. Porque o nosso Deus, o Deus bíblico, é um Deus em missão. É o Deus que desde Gênesis até Apocalipse está, como diz o outro, obstinadamente buscando salvar aqueles que ele criou à sua imagem e semelhança. E a família dele, como eu falei a respeito de Abraão, descrito lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, é uma família gerada para fazer parte dessa missão. Assim sendo, você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nessa noite, a bênção do Senhor, ela não é derramada sobre nós apenas para guardarmos em nossas paredes, mas o Senhor nos convoca como famílias a abençoarmos a família, a humanidade. Porque aqui na terra, a família cristã, você, querido e querida, que tem a Jesus como Senhor e Salvador, é a manifestação da mão de Deus, da boca de Deus, do ouvido de Deus, do amor, do coração de Deus, viva e palpável nessa terra. Em Londrina, para aqueles que quiserem ver ao Deus eterno, eles precisam olhar para as famílias que aqui estão nessa noite. Porque tal como Jesus era a perfeita manifestação do Pai, ele diz assim em João: assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também vos envio. E como é que Jesus foi enviado pelo Pai ao mundo? Para manifestá-lo aos homens. Da mesma forma ele nos envia como família para manifestar o Todo-Poderoso aonde quer que formos, com quem quer que seja que venhamos a estar. Então a família que serve a Cristo é uma família em missão. É uma família convocada segundo a convocação que Deus fizera a Abraão para abençoar as famílias da terra. Mas é interessante porque é família quando existe o nós. E esse nós é composto por indivíduos. Nós tivemos uma palestra para os jovens casados aqui da igreja. O tema da palestra era do amor carência para o amor maduro, né? Muito boa, muito interessante aquela palestra. E a palestrante dizia que todos nós temos carências. Carências. Somos seres com carências emocionais,
não apenas financeiras ou físicas, mas principalmente emocionais. Carência gerada no convívio da família de origem, entre pai, mãe, os filhos, entre os irmãos. E depois a gente se torna adulto e vai decidir casar. E vai encontrar um outro ser que também tem suas carências. E dois seres de carências vão coabitar dentro da mesma casa. E não sai a terceira, nem a quinta, nem a 10ª guerra mundial, porque Deus está no meio. E o interessante é que, se somos nós, aí eu preciso voltar um pouco para a declaração de Adão em Gênesis 2:24. Ele diz: serão ambos uma só carne. Essa palavra uma ou um, lá no tal do hebraico é Ehad. Ehad é uma unidade composta. O que isso quer dizer? Existe uma unidade simples e existe uma unidade composta. Por exemplo, este meu lenço é uma unidade simples, é uma peça só. Agora, este microfone que eu tenho nas mãos é uma unidade composta. Ele tem essa estrutura, tem essa estrutura de esponja, tem uma bateria. Todas elas, as partes, compõem o microfone, que é uma unidade. E a família é isso, é uma Ehad, tal como Deus é. Deuteronômio capítulo 6 diz: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Único aqui também é Ehad, que é uma unidade composta. Porque Elohim é plural de Elohá, né? Esqueça aqui, vem comigo aqui. Você começa a caminhar nessas coisas e vai muito longe. Mas a verdade é que, como família, nós somos é um casal. Só que é um casal constituído por duas pessoas. Então é uma unidade composta. E nessa unidade composta, eu preciso aprender a trabalhar. Eu preciso entender que para que ele funcione ou ela funcione da melhor maneira possível, que não destrua a própria unidade, nem comprometa nesse processo de destruição o propósito para o qual ela foi criada, eu preciso aprender a funcionar dentro dela, com tolerância e investimento. Eu preciso ser tolerante com o meu esposo, com a minha esposa. As mulheres, eu penso, mais que os homens precisam ser mais tolerantes. Pelo menos minha esposa é mais tolerante do que eu. Ela precisa ser, porque há muito trabalho ainda aqui a ser feito. Mas amém, eu estou caminhando ainda. Eu casei ontem, né? Então ainda vou aprender. Viu, amor? Ainda vou ser um bom marido. As mulheres precisam ter mais paciência, né, do que os homens. Talvez aqui alguns irmãos não, já estão assim, né? Tiraram um PhD já em ser marido e está ok, perfeito. Já não deixa mais a toalha molhada fora do lugar e tal, né? Ajuda a cozinhar, tudo assim, legal. Deus te abençoe, meu santo. Mas essa é a verdade. Eu preciso entender que se eu quero que essa unidade continue funcionando, e não apenas funcionando, mas que ela viva o propósito para o qual foi criado, eu preciso de paciência, preciso ser paciente. E isso é fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito, ele não se consegue apenas lendo livros. Se consegue com duas coisas: oração e prática. Eu preciso orar para que o Senhor me ajude a desenvolver esse fruto do Espírito. Mas eu preciso também praticar, trabalhar. Porque só no serviço, só quando me disponho a servir o outro, é que eu vou ser trabalhado em ser paciente com o outro. E não apenas nisso, mas eu preciso investir. Investir, eu digo que é dedicar esforço, tempo, sabedoria, para que o outro melhore, para que o outro cresça. Só que, voltemos aqui, eu não quero me deter nisso aqui, porque não é o meu ponto principal. Mas eu estou dizendo que é preciso que isso aconteça
para que essa unidade que se chama família, ela possa então viver o propósito para o qual Deus a criou. E o propósito é a glória do nome do Senhor. E como é que isso se dá? Quando eu vivo dentro da missão do Senhor. Quando eu estou alinhado com a missão do Senhor. Porque nosso Deus, o Pai, é um Deus em missão. Ele deu seu Filho. Nosso Deus, o Filho Jesus, é um Deus em missão, que se entregou como oferta por nós, em nosso favor. Nosso Deus, Espírito Santo, é um Deus em missão, que veio a nós no dia do Pentecostes, sobre toda a igreja estava reunida, e Ele até hoje continua conosco, nos instruindo, nos consolando, nos capacitando. Tudo isso para a glória do nome dEle. Então eu preciso tentar funcionar bem, ser paciente, e investir, olhar. Minha mulher faz muito isso. Fala, amor, hoje mesmo viemos por aqui. Falou, você, como é que ela falou? Nem sei o que ela falou. Falou um negócio lá, o pessoal que estuda psicologia tem muitos termos que, enfim, que ela disse que eu tenho um déficit de alguma coisa, porque eu deixo cair tudo, eu saio chutando esquina da rua, tudo. E disse que eu tenho algum déficit que eu preciso melhorar. Falei, sério que eu tenho esse negócio? Tem. Nem faço ideia, assim tem, precisa melhorar. Eu falei, tá bom, amor, eu vou tentar. Pior que chegamos aqui, eu fui escrever e já deixei cair a folha de papel, a caneta, e é assim mesmo. Mas a gente precisa investir nisso. Ela percebeu algo, uma carência, uma deficiência, ou uma coisa em falta e está investindo em mim, me promovendo para o crescimento. Mas tudo isso é para a glória do nome do Senhor. Como famílias, o que viemos aqui fazer não é apenas receber bênçãos individuais ou então bênçãos familiares para abençoar nosso lar. Mas precisamos entender que como família, o que recebemos de Deus aqui é para abençoarmos aos outros lá fora. Porque nós fazemos parte da família divina. E essa família divina, ela recebeu de Deus o Espírito Santo, a palavra de Deus, a sua presença, recebeu os dons espirituais, o fruto do Espírito, para abençoar a família, a humanidade. E olhando para o texto, Josué e todos os seus contemporâneos viviam no meio de um povo que não queria saber de Deus, que tinha outros deuses que não o Senhor. E pode ser que nos nossos dias você pode não ver muitos deuses, muitos cultos a divindades, como era no tempo de Josué, até no tempo de Paulo e outros discípulos da Bíblia. Mas com certeza hoje há um Deus atuante que se chama Mamon, esse Deus do consumismo, esse Deus do capitalismo consumista, que transforma as pessoas em coisas, coisifica as relações, ele a diminui, porque as pessoas valem pelo que têm, as pessoas valem pelo poder de compra. E não é apenas lá fora, seria bom se fosse só lá fora, mesmo no meio daqueles que chamam povo de Deus. Afinal, é da palavra do Senhor que nem todos de Israel são israelitas. Há aqueles no nosso meio que se dizem de Deus, que falam no nome de Deus, mas cujo Deus verdadeiro é seu ventre. Deus verdadeiro é sua conta bancária. De noite, antes de dormir, ao invés de dar graças a Deus, ele vai na internet e acessa a conta bancária, o banking account, para ver, olha, minha conta se mantém a mesma coisa, ou aumentou, se diminuiu, ele chora, fica triste, fica depressivo. E hoje existem vários outros deuses. Esse mundo pagão em que vivemos hoje. Pensamos que o paganismo acabou, né? A idolatria acabou, não. Mas Deus chamou nossas famílias para viverem servindo-o. Porque esse serviço que prestamos a Ele glorifica o nome dEle e promove salvação na família, a humanidade. Assim sendo, a missão de Deus nada mais é do que sua boa vontade em dar boas dádivas a seus filhos.
E a palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 8, diz assim: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Estes dons que Deus deu aos homens não se referem apenas a dons espirituais ou dons ministeriais, mas esses homens a quem Deus deu dons, eles se constituem em dons de Deus para o mundo. Então nossa família é dádiva de Deus para esse mundo. E a partir disso, precisamos viver, sendo pais ou filhos, uma vida voltada para a glorificação do nome do Senhor. Acontece que glorificar a Deus é ir na contramão da tendência comum. Porque no tempo de Josué, a tendência comum era ter vários deuses. Deus Elohim ou Jeová, Javé, é o nosso Deus. Esse era o discurso público. Em casa, ele tinha Baalins, ele tinha outros tantos deuses. Ele prestava culto a outras divindades. Mas na rua, Javé é o nosso Deus. E Josué sabia disso. Josué disse assim: não, gente, está errado tudo isso aí. Deus, ele não é apenas o Deus público ou o Deus no privado. Ele é o Deus em toda a essência da nossa vida, quer seja dentro ou fora. A palavra do Senhor diz assim: tudo quanto fazermos ou fizerdes, faça-o para a glória do Senhor. Paulo diz: quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei-o tudo para a glória de Deus. Josué entendeu que sua família era uma família em missão. Ao longo destes dias, vou terminar já, nós ouvimos muitas bênçãos da parte do Senhor, mas tudo isso precisamos usá-lo para fazer essa unidade funcionar da melhor maneira possível. Me permitam dizer, não que eu não creia, mas pela Bíblia não existem famílias perfeitas, no sentido de que famílias que funcionam totalmente lubrificadas, sem problemas, sem atritos, sem zangas. Não existe isso. Basta olhar as famílias que Deus usou. A primeira, Adão e sua mulher Eva. Entrou o pecado e começou as acusações. A mulher que me deste. Olha para Abraão e sua mulher Sara. Tinham muitos problemas. Ele acabou tendo que expulsar seu filho primogênito, para longe dele. E são famílias que têm defeitos, mas são aparentes defeitos. Porque aqui está o mistério da graça de Deus. Porque Deus poderia muito bem usar famílias perfeitas, só que quando você e eu, que vivemos uma família que não é totalmente perfeita, olhássemos para essa família na Bíblia, diríamos assim: isso é impossível eu alcançar ou viver tal coisa. Mas a graça de Deus está em que, apesar das suas imperfeições, o amor de Deus vem e supre-os, para que eles ainda assim experimentem as boas graças do Senhor e o manifestem ao mundo. Abraão não era perfeito, nem sua mulher Sara. Josué não era perfeito, nem sua família com ele viviam. Todavia, em sua imperfeição, Deus trouxe sua perfeição, que alcança a todos. Porque nosso Deus não é excludente, Ele é inclusivo. E Ele quer, Jesus diz assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes da casa de Israel. Então, todos nós que estamos aqui, ainda que tua família não esteja exatamente da maneira como você acha ou imaginou que tinha de ser, em primeiro lugar, saiba que ainda há esperança. Porque se o nosso Deus, Ele abre mar vermelho, o que é que Ele não pode fazer com o coração de um homem? Segundo lugar, não apenas engodado ou enganado, preso por sedução de coisa perfeita, coisa bela, que nos aprisiona e até mesmo nos faz ficar depressivos. Nos libertemos disso no nome de Jesus e entendamos que a unidade que é composta a família,
As peças são diferentes, porque se fossem iguais, não funcionariam tão bem. Mas as diferenças, quando voltadas para Deus, elas fazem com que essa unidade funcione perfeitamente para o propósito para o qual Deus a designou. Por isso, no nome de Jesus, eu quero incentivar você. Viva tua vida familiar, entendendo que vocês são missionários, entendendo que somos missionários, família missionária. Há quem diz sobre missões: Deus não me deu o dom do evangelismo. Não deu mesmo, e não vai te dar. Ele não deu para ninguém. Evangelizar não é um dom, é uma ordem. Vai e faça discípulo de todas as nações. Como é que eu discipulo as nações? Como é que eu discipulo Londrina? Quando minha família está discipulada no Senhor. Porque meus filhos vão conviver com os filhos dos outros. E os filhos dos outros vão perceber a diferença na educação dos meus filhos. E isso vai servir de testemunho. Vai gerar desejo de mudança. E vai apontar para Deus. Em Angola, a noção de família não é pai, mãe e filhos. Não. A família é alargada. Eu não tenho tios, eu tenho pais. Eu não tenho mãe, eu tenho mães. Eu não tenho tias. As irmãs da minha mãe são minha mãe. Os irmãos do meu pai são meu pai. Os meus primos não são primos, são meus irmãos. E eu que sou filho único, saio a ganhar, sabe? Minha esposa são 7 irmãos. Eu sou um só, então eu não sou filho único. Eu sou apenas o primeiro na minha casa. E tem outros tantos nas nossas casas. E a noção é não apenas família na questão de consanguinidade, mas é um pouquinho mais alargada. Sabe quem são meus tios? São meus vizinhos. Porque a ideia é que a comunidade cuida da comunidade. E quando eu era mais novo, se eu na rua estivesse fazendo arte, meu vizinho que me encontrasse na rua, ele tinha esse direito moral, ainda que não escrito, de me pegar pela orelha, torcer bonitinho, levar em casa. Falar: ô vizinho, desculpa aí, eu encontrei teu filho na rua, brigando, fazendo arte. E meu pai, eu não estou falando de teoria, é prática, isso aconteceu muitas vezes comigo. Deus faz milagres, gente, não desista não. Repito, se o Senhor abre mar vermelho, Ele muda corações. Deus faz milagres. Ele falou assim: vizinho, eu encontrei teu filho na rua, brigando com outro rapaz lá. E meu pai, na frente dele, diria assim: obrigado, meu vizinho. E me recebia na mesma orelha. Aí a gente ia ter a conversa intramuros. Aí, não, mas que abuso. Nem é família sequer, é família. A questão é que aquele pai sabe. O Abenício briga com meu filho na rua. E se o Abenício é mal comportado, meu filho vai ver seu comportamento e ver que o pai dele não ralha com ele, ninguém repreende ele, vai imitá-lo. Então é um mau hábito que vai entrar na minha casa. Para prevenir, eu repreendo ele como se fosse meu filho, e o pai dele repreende o meu como se fosse dele. E aí que nós vamos nos criar em forma de cuidado uns dos outros. Se no mundo que alguns consideram atrasado, mundo da selva, né? O outro perguntou: você vive em Angola assim aonde? No Alvalade? Mas em que andar da árvore, né? A ideia dele de Angola e da África, a pessoa já esteve lá já. Na selva, né? Pensam assim. Quanto mais nós que temos o Espírito Santo de Deus, que nos ensina a respeito de toda a verdade, precisamos entender que estamos em missão. E a missão não se cumpre em mim, mas em direção ao outro, para a glória do Senhor. Amém, povo de Deus? Fiquem em pé, por favor. Em encerramento da campanha, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Eu vou chamar o pastor Moisés. Ele vai orar por nós e conosco. Abençoar essas famílias uma vez mais. Para que o Espírito de Deus nos capacite a sair dos nossos lugares de conforto
e como família, como unidade, funcionarmos e agirmos em relação à missão de Deus. E a missão de Deus, repito, não está apontada para mim, é apontada para o outro. Você que quiser, vem aqui na frente, vamos orar no nome de Jesus. Assim sendo, eu preciso, no nome de Jesus, entender que a minha família não é apenas minha família, é família de Deus. E se é família de Deus, ela tem poder para transformar realidades. Ela é empoderada, abençoada por Deus para abençoar a família, a humanidade. Que Deus assim nos ajude, em nome de Jesus.